Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Divas. Eu sou a Ju e tô aqui com as meninas. Rebeca, Duda, Júlia. Esse aqui é um podcast oferecido pela Rádio Uva, então não esquece de seguir a gente nas redes sociais e principalmente se inscrever aqui no canal para vocês não perderem nenhum episódio. Hoje a gente tá aqui com um tema que é a Síndrome do Impostor. Eu acho que nem todo mundo que tá assistindo deve saber exatamente o que é. Então eu queria pedir pra vocês, meninas, falarem o que vocês acham que é. Então, eu não tenho muita noção, eu tenho mais a noção da vivência mesmo. Então, qualquer erro meu aqui, gente, não levem como o Google, pelo amor de Deus. Mas eu tenho a sensação que a síndrome do impostor é eu agir de uma forma meio que não confiando em mim. autossabotagem. Autossabotagem, é. De tipo, nossa, você não vai conseguir. Tipo, faz o básico e não tenta extrapolar no seu sexto sentido. E aí, tipo, eu vejo muito isso, sei lá, em todos os âmbitos da minha vida, gente. Eu me autossaboto o tempo inteiro. Não, mas é muito. Pra mim, tá tudo bem. Mas pra mim, eu acho que eu sempre tratei isso como muito comum. Tipo, eu achava que era normal, todo mundo tinha. eu achava isso também na... relativa, né? Não, pode falar. Eu achava isso também na época de escola, porque na época da escola eu acho que eu era muito assim. E, tipo, eu era muito assim no negócio mais de, tipo, relacionamento amoroso. Eu me autossabotava horrores. Eu, tipo, gente, eu não fazia nada. Eu ficava quieta aqui, aí eu não vou fazer isso não, porque depois vai dar errado. Aí vai me dar uma dor de cabeça, eu vou ficar sofrendo, aí não vai valer a pena. Aí eu vou ficar quieta. Aí, então, assim, eu já via dando errado lá na frente. Só que aí depois eu fui ver que isso não era todo mundo que tinha. Que todo mundo era, tipo, tão tranquilo com as coisas, não ficava pensando e, tipo, overthinking com a situação o tempo todo. Aí eu falei, gente, isso não é normal, não. Tá certo. É verdade. Eu acho que existe a síndrome do impostor, tipo, uma coisa que você projeta no futuro, isso que você falou, de achar que você não vai dar conta e ficar se autodepreciando por isso. E existe a síndrome do impostor, tipo, uma coisa mais momentânea. De você, de repente, fazer algo e não se reconhecer fazendo tal coisa. Sim. Ou uma sensação de que você se valida de uma forma que você não merece. É um reconhecimento. Não se dá mérito. Sim, não se dá. Tipo, Exato. você fica meio... eu nem fui tão boa assim. Tipo, tirei 10 na prova. Tipo, Exato. foi sorte, chutei, sabe? Ou então, tipo, algo que você vê o outro fazendo e você acha muito legal. Quando você faz, não é tão legal assim. Tipo, Sim. o Nossa, seu é é sempre verdade. vale menos. Verdade. É aquilo da a grama do vizinho é sempre sempre mais mais verde. verde. Ai, eu ia falar isso agora. Tava aqui, ó. E em que área da vida de vocês... não necessariamente vocês passam por isso, né? Mas vocês passam, se vocês passam. E em que área? Gente, eu vejo muito isso na área acadêmica. Na faculdade? Na faculdade e até na escola mesmo, na época da escola. Que quando eu era criança, eu não tinha o hábito de estudar. E eu nunca tive muitos problemas com recuperação. E aí, eu sempre achava que, tipo, eu era muito burra. Porque eu não conseguia tirar as notas que eu achava que eu conseguia. E quando eu comecei a entrar no terceiro ano do ensino médio, eu me achava mais burra ainda. Porque eu não tinha a área de exatas como domínio meu. Eu não gostava. Então eu via todo mundo, sei lá, tipo, nossa, essa prova tava muito fácil, tirei 7. E eu vendo o meu 3, assim, bonitinho na minha frente. Eu acho que não. E eu gostava de fato. Por exemplo, física eu sempre gostei. E eu Meu Deus. amiga. Cada um tem o seu defeito. E eu achava que, tipo, cara, eu não... Mesmo gostando, eu não tenho vocação pra isso. E mesmo em humanas também, eu vi uma pessoa que não era de humanas indo bem, melhor do que eu, no caso, né? Eu ficava, gente... Tem alguma coisa tem errada alguma aí, coisa errada comigo. Sim. Isso é o que acontece muito. Já viu alguém falar que, tipo assim, a pessoa tem a paixão, mas não tem o talento pra algo? Sim. Tipo, imagina, sei lá, você ama dançar, mas você não sabe. Mas Sim. você ama. Você ama. E, tipo, você pode treinar e você não consegue. Não. Cara, mas tem muita gente que fala que a obsessão, ela acaba com o talento Supera várias o talento, vezes. aham. Porque Caraca, quando você é obcecado por alguma coisa, você, tipo, você vai até você ficar bom nessa coisa, até você conseguir fazer. Quando você tem o talento e você não tem a força de vontade, é meio que um desperdício. É Você real. fica cheia de talentos pra saber, tipo, pra fazer um monte de coisa e você não faz nada. É verdade. Meu pai sempre me falou isso. A minha mãe Que fala o isso também. esforço supera o talento. Isso é muito real. Isso opera cara. mesmo. É muito real. Porque você tendo a atividade de você treinar toda hora e fazer, você, tipo, alcança muitas coisas. Mas eu acho que esse é o problema, a gente ter obsessão de fazer alguma coisa. Tipo, eu não sou uma pessoa que eu tenho uma obsessão com alguma coisa e eu vou até o final, tipo, até ficar boa nessa coisa. Eu não tenho muito isso. Eu tenho obsessões temporárias, coisas assim, momentâneas, que uma semana eu fico obcecada com alguma coisa, semana que vem outra coisa. Sim. Aí essa semana eu tive um hobby de querer começar a pintar.
pintei por 2 dias. Diva, eu amo suas acabou. atividades momentâneas. Ela aprendeu grego, né? O episódio do russo. Eu achei tudo. Eu amo as Porque eu obsessões. fico vendo coisa no TikTok, obviamente no TikTok, Sim. né? E aí aparece assim, você começou a fazer aula de crochê. Eu falo, gente, eu tenho material pra fazer crochê. Aí eu vou, aí eu boto no Sim. YouTube, aula de crochê, primeiro episódio. Faz 2 Segura dias. o negócio, não. Eu faço 2 dias e eu só falo sobre isso, Amiga, só eu pesquiso acho isso. ótimo. Dá uma semana, já fica de lado, já vem outra Você outra tem várias coisa. curiosidades. Cara, mas eu nunca sigo com nenhuma delas. Eu sei o básico de tudo, mas eu não sou Bizarro, né? aprofundada em nada. Amiga, lembra que eu falei com você? Tem acho que umas 2 semanas isso, não sei. Eu vi um vídeo no. Eu não lembro se eu comentei com vocês duas. Apareceu um vídeo pra mim no TikTok de uma menina que ela tava falando: gente, eu sinto muita necessidade de me sentir obcecada. E aí, só que parece que hoje em dia é muito mais difícil da gente se sentir obcecada do que quando a gente era criança. Sim. Porque, tipo, se a gente parar pra pensar, quando a gente é criança, sempre tem, sei lá, um filme que a gente fica, meu Deus, e a gente só assiste ele. Sim. O meu era Matilda. Eu só assistia Matilda, era obcecada por Matilda. Aí, e não só isso, mas, por exemplo, atividades que a gente era obcecada por fazer. E normalmente são coisas mais ligadas à arte. Sim. A gente tem muito mais, criatividade. mais criatividade. É. A gente tem muito mais isso quando a gente é criança. E aí, parece que a gente vai ficando mais velho, a gente vai... Perdendo. A gente fica difícil de ser conquistado por algumas coisas. Sim. E aí, até no vídeo, essa menina falou: eu decidi comprar um kit de massinha, porque quando eu era pequena, eu era obcecada por massinha. Aham. E aí, eu brinquei de massinha e, tipo, em menos de uma hora eu já tava entediada. Sendo que quando eu era criança, eu ficava, tipo, a semana Horas. inteira super entretida Sim. brincando de massinha. E isso é muito real. É muito doido. Eu acho que, tipo, é um conjunto de muitas coisas. Tanto que... Isso aqui é uma crítica um pouco social, de, tipo, como a escola não liga muito pra questão das artes. Até os próprios alunos, tipo, artes. Professor, pode ir embora que eu faço a prova, que eu vou passar e tá tudo certo. Então, a gente não tem muito essa valorização da arte, naturalmente. E também porque conforme você vai crescendo, você vai tendo outros focos. Faculdade, trabalho, Aham. até mesmo a própria vida social. Então, a gente não tem muito tempo pra Exato. isso. Eu acho que acontece isso. Você vai ficando adulto, você encontra tantas obrigações que você, sabe, tipo não tem tempo não pra tem- ser obcecado Não por tem algo. como encaixar aquilo ali Sim. na sua E rotina. também a gente vai levando as coisas mais a sério, porque quando a gente é criança Sim. não tem É verdade. nada muito sério, né? É. Agora a gente tem preocupações mesmo. Sim. E... Pode falar, Ju. Não, pode continuar. Não, é só porque eu acho que, tipo, isso também é um ponto positivo, porque a gente a gente aprende a não levar tudo sempre na brincadeira. E sempre como não se fosse algo tão sério. Mas é legal também a gente ter um momento de, tipo, gente, não preciso me preocupar com tudo. Eu posso relaxar em algumas situações que não exigem a minha preocupação. Sim. Que, É tipo, nem verdade. tudo precisa de uma preocupação ao extremo. Tipo, se você tá fazendo um hobby, muita gente se preocupa de, tipo, será que eu tô fazendo certo? É o seu hobby. Tipo, se diverte, sabe? É o seu momento. E eu acho que também porque quando a gente era criança, a gente não sabia que o que a gente tava fazendo era um hobby. A gente fazia por uma naturalidade, tipo assim, brincar de É casa. Isso aqui é legal. A gente fazia porque a gente gostava. Agora, eu tenho muito uma pressão por ter um hobby. Tipo, todo mundo tem um hobby. Qual que é o meu Sim. hobby? Tirando leitura, eu não tenho um hobby definitivo Eu que eu também não tenho siga, nenhum. assim. Aí eu fico, gente, todo mundo tem hobby. Sim. Aí a gente se sente pressionada a ter que gostar de alguma coisa pra poder fazer alguma coisa e ser boa. Eu ia falar isso, que, tipo, não de hobby, mas obsessões. As minhas obsessões sempre são tão fúteis. De tipo, nossa, tô obcecada nessa série. E aí a série tem 10 Ah, amiga, eu sou temporadas. assim E aí também. você passa, tipo, 3 meses assistindo. E aí eu sempre passo. Cara, eu sempre paro, tipo assim, na quarta e eu nunca termino nada. E aí, Síndrome do impostor. Você tá Síndrome- validando. Eu ia as falar suas isso agora. tipo, tá bom, obsessões. então. Tipo, E o que ela já me pegou no pulo. o seu hobby não é fútil. Tá bom, então, gente. Amiga, você não tem problema você parar a série no meio, de verdade. Não, eu sei, mas é só porque, tipo, Não se cobre. eu já fui mais interessada em aprender coisas novas. Eu sinto que é por causa da Sim. faculdade também. Tipo, nas férias eu me sinto mais interessada. Sim, porque a gente tá sem nada pra Exato. fazer. A gente tem tempo livre. Aham. Exatamente, você não tem, tipo, preocupação de tem que fazer isso. Aí você fica assim, O pior é fazer a lista É das porque você- férias. Exato. Coisas que eu quero aprender nas férias. Gente, eu vivo de lista, porque eu funciono como lista. Eu E aí, às amo. vezes, eu tô conversando com a Júlia e falo assim: eu tenho que botar na minha lista de 10 preocupações dessa semana. E se não tá, não tô preocupada. Não tá preocupada. E eu tenho as minhas listas, Meu gente. Deus, eu ia me matar se eu tivesse essa lista. Amiga, eu Eu tenho, amo. porque a minha cabeça ela é muito bagunçada, Júlia, eu não paro de Você vive pensar por em nenhum listas. momento. Então, assim, eu faço lista de coisas pra fazer hoje, lista de coisas pra fazer hoje à noite. Aí eu tenho lista de preocupações da semana, lista de coisas que eu tenho que fazer no É mês. ótimo. Meu bloco de notas é assim, lista de. Lista Amiga, de. toda semana você chega com uma lista pra mim, já percebeu? Lista de livros que eu quero ler esse mês. Lista de filmes que eu quero ver esse Nossa, mês. cara, Diva, mas é ótimo. Não, mas é meio Você que se organiza. não, me organizo, mas ao mesmo tempo eu boto uma pressão, porque eu não saio do planejamento. Eu não saio. Tipo, se tá ali, tem que ser feito. É- E se não tá ali, eu não tô meio que. Não tô preocupada, entendeu?
Eu acho legal, tipo, tentar passar pro papel. Eu gosto. É muito legal. Esvazia a cabeça. Ela tava fazendo isso hoje. Eu faço isso o dia Na inteiro. palestra, Eu tenho... ela tava escrevendo aí. Gente, ela tá anotando a palestra aqui. Até parece. Inteligente, eu falei, que Estudiosa. isso? Ela, se não anotar, eu não faço. E eu passei a usar o papel porque a sensação que eu tenho é que eu tiro um pouco da pressão. Sim, porque tipo, esvazia um pouco a sua cabeça. Se eu quiser, até rabisco, gente. Meu caderno é feião. Mas, tipo, eu tento desestressar um pouco e tirar o peso que aquela atividade tem pra mim. E aí, tipo, se eu não fizer, eu fico, amanhã eu faço. Meio sobrecarregada. Eu acho que isso do papel, querendo ou não, a gente tem uma sensação de que já tá fazendo alguma coisa. Sim. Porque você já tá se organizando, você já pegou o papel, já sentou lá pra escrever, querendo ou não, é um tempo a mais que você gasta do que se você for escrever no celular. Sim. E aí tu ainda faz Então já dá uma- bonitinho, tipo, com cor. Sim. Aí já dá uma sensação de, pô, dei uma adiantada. Que na verdade não deu Não uma deu uma adiantada, mas dá uma Mas demorou mais, né? demorou mais. Escrever. E vocês sentem, assim, que tem lugares ou conteúdos ou até mesmo pessoas que podem ser um gatilho pra esse sentimento? A eu acho faculdade que como um sim. todo, eu acho. É muito pessoal isso, né? É, Isso sim. que você falou, por exemplo, da escola. A escola pra você era uma coisa que Super. era um gatilho pra você. Super. Tipo, eu acho que isso vai de cada um, como você falou. Aham. Pra mim, era muito a questão acadêmica, é até hoje. Mas também tem a questão de, tipo, sei lá, autoestima. Às vezes eu não, sei lá, não tô afim de sair de casa porque meu cabelo não tá bom. Uhum. E é uma cobrança de, tipo, meu cabelo pode estar igual todos os dias. Mas hoje você tá Mas, achando tipo, feio, você não hoje vai eu tô sair. achando feio e eu não vou sair. E sendo que eu podia sair. Mano, teve uma vez que eu não saí porque eu não gostei da roupa, velho. Eu também. Eu passei o dia inteiro pensando, eu falei assim, gente, tem que sair só pra usar essa roupa. Cara, cheguei em casa, eu faço isso na experimentei, eu me olhei no espelho e fiz assim, ó, Jesus. Já liguei e falei, não vou mais, não tem como. E aí, o meu amigo, não, mas me liga pra ver como tá e tal. Eu não quero mostrar pra ninguém essa roupa, porque tá ridículo. E eu não saí de casa. Cara, 30 minutos depois eu me olhei e falei assim, caraca, eu podia ter saído. Sabe, eu podia ter saído, eu podia estar lá agora aproveitando com a minha roupinha bonitinha, mas eu não quis. E Eu é sou muito assim com isso. roupa. Tipo, cabelo nem tanto, porque eu acho que eu sou acostumada com meu cabelo assim, então, tipo, se eu não finalizo ele, eu já conheço e tal. Agora a roupa, nossa. A roupa te pega, então Nossa. o seu gatilho. Meu gatilho é roupa, gente. Ai, que horror. Fútil. Não, tô brincando. Para com isso. Foi piada, amiga, eu Tá sei. tudo bem. E você, amiga? Qual que é o seu Amiga, gatilho? Peraí, eu esqueci até a pergunta, gente. Que começou a falar de O que é roupa. o seu Aí eu gatilho? fazendo uma lista na minha cabeça. Ela assim, o que eu tenho que comprar? Qual o de seu gatilho que você sente que isso desperta em você a síndrome do impostor? Ih, gente. Cara, eu não sei. Eu acho que coisa de estudo também. Eu acho que eu fico muito pressionada a tirar uma nota boa. E aí eu fico Gente. obcecada em ficar estudando o dia inteiro pra isso. Tipo, eu fico estudando, vamos supor, a semana de prova que a gente teve. Gente, eu cheguei no sábado, eu dormi 14 horas de Nossa, sexta que- pra sábado. Porque eu tava tão. A Júlia me mandou uma mensagem assim, amiga, você tá viva? Aí eu respondi ela no dia seguinte assim, amiga, eu capotei tanto. Porque eu tava tão cansada. Preocupada. Amiga, você tá viva? Aí eu falei, gente, é bizarro, porque eu estudei tanto. Eu só consumia isso. Eu não vi TV, eu não fiz nada. Tipo, eu só fiquei estudando, porque eu tava assim, se eu não for boa agora nessas provas, eu vou ter que ser muito boa no trabalho. Aí eu vou ter que depender de trabalho. Então, assim, a minha cabeça não parou. Aí eu acho que é isso, coisa de estudo, de faculdade, de essas coisas. Sim. Eu acho que pra mim, cara, não tem uma coisa externa. Sou eu comigo mesma. Porque assim, quando eu tô na faculdade, que eu vejo a quantidade de trabalho que eu vou ter que fazer, eu já começo, meu Deus, eu não vou dar conta. Sim. Meu Deus, eu não vou dar... Meu Deus, isso é pra mês que vem, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Aí, só que, tipo, no final eu dou conta. Mas eu já começo falando que eu não vou dar conta. Você entendeu? já, tipo, se cobra, tipo, É, Júlia, a exato. gente não consegue. Tipo, gente, eu não sei nem o que é pra fazer e eu já tô achando que eu não vou conseguir. Ai, Aí eu tenho que respirar, eu fico, não, calma, Aham. que você nem sabe o que é, gata. Dá uma segurada, respira, senta, lê aí o que você tem que fazer e vai resolvendo aos poucos. É, eu sou assim com a prova também, porque, tipo, prova é algo que me dá um medo. Porque a gente não trabalha, a gente sabe o que fazer. Prova, a gente não sabe o que vai cair. Sim. Então a gente tem que estudar tudo. Aí eu já ficava assim, nossa, mas não tem nem porque estudar tudo, né? Se eu não sei o que vai cair, então. Aí, como assim? Então não vai estudar nada. Aí eu ficava assim, olhando, aí, tipo, beleza. Aí, quando eu ficava muito, eu surtava muito, eu falava assim, ai, quer saber? Deixa eu largar de Deixa. mão, sabe? Qualquer coisa eu faço Pelo amor de trabalho. Deus. Tipo assim, 11h30 da noite. Aí eu, e daí, né? Qualquer coisa eu faço trabalho. Então, dormi, acordei e fui boa, entendeu? Tipo, no final dá tudo certo. E é isso. Sim. Você não pode parar, você tem que continuar fazendo o que Você você... não pode parar, Às exato. vezes a gente Tem bota intenção. um peso tão grande numa questão que às vezes é super Sim. tranquilo de resolver. Uhum. Igual a Ju falou. Ela se cobra muito com vários trabalhos, sendo que, tipo, tranquilo, vai dar tempo. Sim.
Mas eu acho que isso é difícil da gente aceitar na hora. Tipo, Sim. falar isso depois que tudo já passou, a gente Porque consegue já falar. conseguiu. Tipo, não, agora eu tô tranquila. Na hora a gente não eu vou consegue chegar em nada. casa, vou ler meu livrinho, vou ficar descansando. Mas agora, semana de prova, tipo, próxima semana de prova, eu fico obcecada, eu fico maluca. Aí fala, vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Não Porque se vai, eu tirar não um vai. 5, isso vai acabar com a minha semana. Sim. Então, assim, gente, Não, eu afeta fico demais. assim, monotemática nesses períodos. Só fala disso. Nossa, eu só falo disso. Aí na semana de prova, tadinho, meu namorado chega em casa do trabalho, 10h30 da noite. Eu falei assim, oi, eu posso te ligar pra eu te explicar minha matéria? Aí ele, pode. Aí eu, então, aí ele, o que a gente vai aprender hoje? Então, história do jornalismo. Caraca! Tem muitas Ah, coisas. ele Isso sabe. é obrigação. A Então, gente faz depois que eu obrigação. desliguei, amiga, eu liguei pra ele. Amiga, meu Deus. A gente tava tão desesperada com a prova da Érica que a gente tava assim, a gente não sabe o que tem que estudar, porque era tanto artigo. Era tanto foi slide. complicado. Gente, eu tava entrei em maluca. desespero. Aí a Entrei Júlia, parafuso. amiga, vamos se ajudar? Vamos fazer uma ligaçãozinha? A gente ficou acho que quase 2 horas, 1h30 conversando, explicando a matéria toda. E no final a gente, vamos comer, né? Vamos comer, Vamos acabou. viver. Aí, amiga, logo depois eu liguei pro Lucas. E a prova no final foi super fácil. Nossa, porque foi. todo mundo teve na prova assim, muito Foi rápido. muito surpreendente. Bizarro. Então a gente se preocupou à toa. Realmente. à toa. Não, e cara, eu sempre sinto que eu fiz um drama depois. Eu fico assim, nossa, mas pra que tudo isso? Né? Tipo, Sim, fica, ai meu Deus, como é que Exagerada. dramática. Ai, Ai, isso tudo. Aí tu começa a xingar, nossa, que idiota, Aham. que menina boba. E tu fica assim, caraca, Exato, eu normal. fico muito assim, fico, caraca, cara, eu sofri à toa. Sim. Tipo, É. Pô, a prova tava tão tranquila. Aham. E a gente se desespera tanto por E a uma coisa professora avisou, inclusive. Ela falou, gente, vai estar tudo bem. Só que quem disse que ela vai estar falando a verdade? Quem disse? Pois é, quem disse. Então, bom, vocês têm esses gatilhos, assim, de lugares, de coisas. E eu queria saber como que isso afeta a vida de vocês, assim. Se tem alguma consequência específica, alguma coisa que... Porque isso faz mal, né, pra Faz. gente. Eu acho que no momento que a gente tá nessa síndrome, a gente não percebe. Até o momento que a gente olha de fora e a gente vê, caraca, ou eu sofri por antecedência, ou não, eu me desmereço muito, algo do Sim, tipo. Sim. Cara, a minha consequência, claramente, é a minha vida social, né? Porque aí o negócio da roupa, eu tô perdendo, eu não saio de casa. Sim. Mas falando das outras coisas, eu sinto que é isso mesmo, tipo, de eu me privar de fazer coisas que eu tenho medo de, sabe? Eu sinto que a gente sempre fala sobre isso. Porque tá muito ligado a todos os nossos É assuntos. porque a de, gente tipo, sempre medo de toca nesse começar. ponto em algum momento. de tipo, caraca, mas eu tenho muito medo de dar errado. Você tem que ir lá e fazer. Eu acho que essa é a principal consequência. Tipo, Aham. não começar algo que você não sabe se vai dar bom ou ruim. A minha, eu Sim. acho que é isso também. Eu tenho É. medo de começar porque eu acho que eu não vou ser boa se eu fizer alguma coisa. Sim. E aí eu não quero saber se eu vou ser boa ou não. Não quero então eu nem deixo saber, assim, tipo, ó. Aham. E tudo afeta a gente, tipo, tudo afeta a nossa autoestima, tudo afeta a nossa vida social. Então você tem medo de começar alguma coisa por medo de não dar certo, ou por medo de, tipo, você ver assim, nossa, gente, eu sou horrível nisso. Sim. Eu fui aprender um dia. O que eu fui aprender, gente? Aquele amo, joguinho amiga. do Round 6, sabe? Sim. Das pedrinhas, que você Aham. joga pedrinha. E tem que pegar. Então, fiquei obcecada com isso. Eu falei assim, eu vou aprender a fazer isso. Gente, eu tava sem fazer nada de tarde, eu tava vendo a série. Eu falei assim, vamos lá. Aí eu botei um vídeo no YouTube de uma coreana me ensinando. Eu falei, eu vou saber fazer isso. Gente, eu consegui. Eu gravei um vídeo de 2 minutos meu fazendo tudo. Eu só não consigo aquela partezinha da mão Aham. que faz assim. Mas eu fiquei obcecada com aquilo e aquilo perdeu a graça pra mim. Eu fiquei assim, nossa, agora é tão chato. tão tranquilo. aí foi meio Caraca, que assim. tem muito isso. Eu tenho isso com o meu cabelo. Porque foi assim, eu cortei meu cabelo. E aí, eu amei. Eu não amei, eu levei um susto porque tava muito curto. Aí eu falei, meu Deus, eu fiquei, tipo, um pouco desesperada. Aí eu fui em casa e fui, tipo, tentar consertar sozinha. Porque eu queria ele em camadas. Ele não fez em camadas, o cabeleireiro. Aí eu fui, cortei em camadas e eu falei, tá bom, agora tá bom. E aí, depois, na próxima semana, eu fui lá e cortei de novo. Aí eu falei, caraca, agora tá perfeito. E aí, depois de uns 2 dias, eu fiquei assim, nossa, não tem nem graça, porque eu não tenho mais nada pra fazer no meu cabelo. Tipo, eu não quero cortar mais. Exato. Eu não quero cortar mais nada. E, cara, deu um vazio em mim. Eu senti um vazio. Eu falei, caramba. Eu completei. Tipo assim, eu vou ter que ficar agora esperando ele crescer pra cortar de novo. Tipo, eu tô satisfeita Entendi. com algo. E eu achei muito esquisito, porque eu nunca tinha passado por isso. E aí, enfim, eu senti isso. Ai, isso. Eu senti agora futilidade, gente. Amiga, não é Amiga, fútil, para amiga. com isso. Não é fútil. Tá bom, então. Não é, Agora não é. você. Eu passando Aí bastante. ela vai falar uma coisa super séria, tu já fica, cara. Que saco. Igual falando de roupa, vocês estudos. Aí eu Ai, amiga, pior que eu ia falar isso mesmo. ia falar, pode falar, amiga. É porque, tipo, a sensação que eu tenho... Você é tão profunda. É porque a sensação que eu tenho é que, tipo, eu não me impeço de fazer. Eu sinto que eu não faço do jeito que eu quero, porque eu acho que o jeito que eu quero vai dar errado. Eu fico assim, tipo, sei lá, trabalho da faculdade. Eu falo, nossa, eu tenho uma ideia super legal que pode ser assim, assim, assado. Eu fico,
não vai dar tempo. Aí às vezes vai no básico. Eu não tenho material. O professor pode falar, nossa, inventou aqui coisa. Com a merda, amiga. E eu posso tirar uma nota ruim por ter feito algo além do que ele pediu. Aí eu sempre faço, tipo, vou fazer o feijão com arroz básico. E, tipo, eu sempre. E dá certo. Só que aí eu fico olhando e fico, nossa, que sem graça. E às vezes uma pessoa faz um trabalho super incrível. Aí eu fico. Cara, podia ter feito isso aí. Cara, mas isso é muito, tipo, quando você é uma criança muito criativa. E aí você cresce, você. Não é que vai perdendo a criatividade, mas você vai meio que deixando a sua criança interior morrer. Sim. Com muita coisa que você vai fazendo. Eu era muito assim também. Tipo, eu amava fazer slide. Eu amava fazer aqueles slides, tipo assim, da Netflix. Gente, eu era viciada. Eu fazia do modelo da Netflix, o da Disney, o do Google, tipo, e eu passava horas e horas com a minha música fazendo assim, eu vou botar o Google pra cá. Tipo, eu me entretia com aquilo. E agora, pra mim, se perdeu tanta graça. Tipo, eu faço slide da faculdade muito por obrigação. Mas não porque eu gosto, porque eu amava fazer slide. Sim. Isso é muito verdade. E, tipo, a gente perde muita. Igual você falou, a gente perde muito o gosto pelas coisas quando isso vira uma responsabilidade. Sim. Muito. Literal. Sim. E, tipo, eu acho que eu até deixei de fazer muitos cursos que eu já pensei em fazer, porque eu fico, cara, eu ia perder. Tipo, o Qual brilho. é o ponto de você fazer se você vai ganhar? Exato. E também por pressão social também, né, gente? Porque iam me julgar bastante. Mas eu acho que, tipo, tem muito isso de quando se torna algo rotineiro, perde a graça. É verdade. Porque você não. Igual a Duda falou, eu acho, em algum momento. Que você falou, tipo, quando você tá em aula, você não. Você acaba não tendo vontade de fazer as coisas porque te obrigam a fazer aquilo. É igual, tipo, se você for comer a mesma comida todo dia, você enjoa da comida. Ela perde totalmente a graça. Perde total. Pode ser sua comida preferida da vida, que você vai Tipo, enjoar completamente. vai enjoar. Eu acho que o que mais me afeta é porque eu acabo sofrendo muito mais do que eu precisava, sabe? Porque aí eu fico me cobrando muito nessa de, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? E no final eu sempre consigo. E eu ainda não coloquei isso na cabeça, que no final dá tudo certo. Fica um ciclo. Mas aí, exato. Aí eu fico sofrendo. E aí é muito difícil pra mim, tipo, ser cobrada, porque eu já me cobro muito. Nossa, entendo. Então, é como se tivesse, assim, várias vozes na minha cabeça que ficam, Júlia, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê. E aí, parece que nada é suficiente. Sim. Sabe? Parece que, tipo, você pode fazer várias coisas e mesmo assim ainda não tá bom. Poderia ser um pouco melhor. Eu poderia fazer um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Na faculdade eu sinto isso. Tipo, quando eu tô fazendo o trabalho, eu falo assim, vamos fazer o básico e tal, porque tem que entregar. E aí sempre, depois de apresentar, eu fico assim, putz, sabe? Depois que saiu o peso da obrigatoriedade, você pensa, então eu poderia ter feito isso mesmo. E aí você fica se arrependendo Sim. de algo que já foi feito. E é muito bizarro isso, porque se ninguém de fora falar isso pra gente, que, tipo, a gente fez uma coisa boa, parece que a gente não reconhece. Sim. Precisa Não da reconhece. validação. E eu percebo muito isso quando eu tô na minha aula de inglês, que a minha professora sempre me pergunta, e aí, como é que tá a sua vida e tal? Quais são as coisas que você tá fazendo? Aí ela me pergunta, você ainda trabalha? Você ainda faz isso? Você ainda faz aquilo? Você ainda treinando? Aí tudo eu vou respondendo, sim. Ela, caramba, mas você faz muita coisa. Eu fico, não faço nada. Aí, depois que eu fico pensando, cara... Você faz, amiga, você faz muita coisa mesmo. É verdade, mas assim, eu só percebo depois que ela fala comigo. Que alguém aponta isso. Que ela fala, olha, você faz isso, você faz aquilo, você não sei o que lá. Aí eu fico, nossa, é verdade. Mas assim, se fosse pelo meu ponto de vista, eu não ia perceber. Sim. Você ia achar que você precisa fazer mais. Isso aí é síndrome do impostor total. Total. Real. Arrasou. Mencionou o título, diagnóstico. Agora. Vai falando. Não, mas é real. Mas eu senti que você... Você resumiu. Exato, muito bem. Mas é muito isso. A gente não percebe. Precisa de alguém de fora pra falar isso Pra pra poder gente. dizer. Ainda mais que não faz terapia, né? Acho que todo mundo aqui... É só a Ju que faz, né? Gente. A única Inclusive- terapeuta. Inclusive, amiga, você falou essa questão de alguém te falar de fora. Eu super lembrei da terapia. Porque eu reparei todas as questões da minha vida só quando eu fui pra terapia. Porque ela falou, minha filha, você faz muita coisa. Você passou, tipo, o que você passou é ruim mesmo. Tipo, aceita que você, tipo, tristeza existe. E eu ficava tipo, ai, gente, que bobeira. Que drama. Eu acho que a gente se invalida muito em Sim. todos os aspectos possíveis. Tipo, quando acontece alguma coisa na nossa vida que é ruim, a gente não quer dizer que é ruim, porque não é ruim. Porque é tipo assim, não, gente, passou. Tem que coisas bobeira, piores, Tem né? coisas Sim. piores. Passei por coisa pior. E, tipo, quando alguém para e fala alguma coisa, tipo, não, amiga, igual a Duda ficou falando um monte de vezes assim, ai, sua boa, sei lá o que é, a Júlia. Não fala isso. A Júlia virava pra ela, não fala isso, amiga, não fala isso. Que é tipo, isso às vezes, tipo, você tava fazendo de brincadeira, né? Mas tem gente que fala isso
real. Que fala, tipo, se ofende, tipo, se bota pra baixo. E tem que sempre ter uma pessoa do lado pra falar assim, não fala assim de você. Não fala assim, você não é isso, você não é aquilo. Tipo, tem que te dar uma alertada. Sim. E, tipo, quanto mais você fala pra si mesmo que você é isso, você mais acredita e você mais age dessa forma. Tipo, ai, eu sou feia. Tu vai se achar feia aqui pra sempre. Porque, tipo, isso é tudo uma questão de, tipo, como você lida com você mesmo. Tipo, se você enfatiza pra você uma característica e você vai acreditando conforme o dia vai passando, porque você mesma internaliza isso em você todo dia. Tipo, nossa, eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou ruim. E, tipo, às tudo vezes bem. também é sobre prestar menos atenção em você mesmo. Tipo, parar de se olhar no espelho. Gente, vamos viver. Porque às vezes tu fica lá... de casa também. Não, tipo, às vezes tu fica lá se olhando no espelho e tu vai achando defeito que, tipo, Mas não mesmo. precisa, entendeu? Aquilo da foto, que a gente vai olhando Exato. a A voz vai ficando feia. Tipo, não, e tem gente que pensa muito em si, de tipo, ai, eu fiz isso e todo mundo tá pensando, ninguém tá ali, sabe? Ninguém Ninguém se liga. importa. Então, sabe, acho que é sobre superar Tipo, todo também. mundo olha muito pra você. Eu tô dando lição de moral, eu tô dando lição de moral, tá? Fica a dica, amiga. Eu me estressava. Total, e termina aí que você Tudo bem. Mas é porque todo mundo presta atenção em si mesmo. Sim. Então ninguém se importa com o que você tá fazendo. Tipo, você não é exatamente uma pessoa ruim, você não é exatamente uma pessoa feia. É só uma questão que você dá mais atenção e dá um zoom num problema que nem é tão grande. Sim. Que você internalizou, né? Sim. E pra finalizar, meninas, como que vocês lidam? Eu já sei, né? Mas o que vocês acham, assim, que a gente pode fazer pra tentar, pelo menos, diminuir um pouco esse sentimento, né? Essa síndrome do impostor que a gente tem? Amiga, Todo mundo é a minha tem solução pra tudo, em todas. Terapia. Pega e escreve no jornalzinho. Escreve no papel. Mas não, funciona. Funciona muito, mas eu acho que esse episódio específico é muito terapia, especialmente pelo que a Ju falou. Porque quando alguém te pontua alguma coisa de fora, você presta mais atenção que aquilo não é algo tão grande. Tipo, não é um problema tão grande. O que você tá minha passando. professora, então, tá sendo minha terapeuta também. Eu amei, amiga. Eu acho ótimo. Tem que reconhecer. Tem. Tem que reconhecer. Eu achei ótimo. Porque até, não precisa ser exatamente uma terapeuta, mas sei lá, uma amiga, uma pessoa da família que vai falar, tipo, cara, um terceiro ponto de vista. É muito Que isso não é. Tá tudo bem. Você não. Isso não é. Esse trabalho não tá ruim. Você não tá feia nessa foto. Essa roupa tá boa. Tipo, sabe? Dando um outro olhar que não é o seu tão crítico pra si mesmo. Cara, é muito assim. A minha mãe que é assim, porque eu sempre fui muito crítica comigo. Tipo, em todos os pontos de vida, de estudo, de vida amorosa, tudo. Eu sempre sou muito crítica comigo. Então eu sou crítica com as coisas de fora. Tipo, é natural. E aí minha mãe, ela fica falando assim, mas filha, seu trabalho tá tão bonito, tá tão lindo. Olha como tá organizadinho. Aí ela fala, não mexe mais nisso não. Não mexe mais nisso não. fofa. E eu escuto muito a minha mãe. Se a minha mãe fala assim, tá bom, deixa assim, gente, eu jogo Porque ela é pro lado. sincera. Porque ela fala isso pro meu bem. Porque eu fico, tipo, sofrendo com umas coisas que não tem por que sofrer. E aí você fica, tipo, sofrendo. Você fica, não, gente, mas não tá bom. Aí você começa a chorar. Você começa, gente, começa a chorar do nada. Tipo, é um misto, assim, de sentimentos. Aí quando alguém de fora fala isso pra você, que foi o que a Ju falou, você começa a se tocar um pouco. E uma coisa que eu fiz, né, que é perguntar o que você faz pra lidar. Tipo, toda vez que surgem esses pensamentos na minha cabeça, tipo, uns pensamentos, tipo, autodestrutivos mesmo. Tipo, ai, você não vai conseguir fazer isso. Ou, ai, você hoje não tá tão bonitinha. Fica em casa, fica deitadinha, não faz nada hoje, não. Aí eu começo, tipo, meio que bloquear. Eu bloqueio e eu falo assim, agora eu sou automática, gente. Agora eu tenho que fazer no automático. Sim. Tipo, eu tenho muita dificuldade, eu até já falei isso com a Ju, que eu tenho muita dificuldade de sair de casa. Tipo, o negócio sair de casa. O ato. Teve um dia que a de Júlia sair. tava lá em casa e ela tava assim na porta, tipo, já esperando É um as ritual. coisinhas dela. Aí eu, não desliguei a tomada. Aí eu vou, desligo a tomada. Ai, sim. Não fechei a porta do quarto, vou lá e fecho. Gente, peraí que eu deixei alguma coisa no chão. E aí eu entro no Aí quarto quando e eu ela fecha saio. a porta, ela... Tô esquecendo alguma Cara, coisa. Aí eu faço assim, ó. Tá tudo aqui. E aí eu fico assim, não, gente, mas eu tenho que voltar porque me dá uma ansiedadezinha. Eu tenho muito. Você tem isso, amiga? E tipo, eu fechei a porta de casa. eu tirei o será negócio que- da tomada, Sim, eu deixei a janela aberta. O gás tá ligado? Será que a minha casa vai explodir? E eu fico me sabotando, eu falo assim, você deixou alguma coisa, alguma coisa tá errada. Você tá Sim, incomodada com alguma Você coisa. sempre sai e deixa alguma coisa. Tipo, não é normal bizarro. você. Aí tá eu certa. fecho a porta de casa, a Júlia fica me olhando assim, eu falo, Eu fico eu esqueci um negócio, aí eu abro a porta e faço tudo de novo. Eu lembro que a primeira vez que eu fui nessa casa, sua mãe falou assim, quando você for sair de casa,
casa mesmo? Você fala. me avisa. Ela falou isso pra você. Falou. Aí, desde que ela falou isso, eu, caraca, ela tava certa. Porque eu falo que eu vou sair agora. Gente, até eu realmente levantar e sair 10 minutinhos, eu não consigo. Pra você ter o... Porque assim, eu sou zero social. Então assim, eu preciso, tipo, se eu saio um dia, eu preciso ficar 4 dias trancada dentro de casa, recarregando a minha energia, minha bateria social, porque ela é muito fraca. Então eu tenho muito esse negócio de uma leve ansiedade antes de sair de casa. Eu fico, tipo, meio... Sei, eu penso, gente, será que vale a pena hoje? Mas é aquilo. Aí quando você não vai num dia da faculdade, tudo acontece nesse dia da faculdade. Tudo acontece, é o melhor dia da faculdade, aí você pede, você fala, gente, já me sabotei agora. 7 horas da manhã, você já se... Já acabou o seu dia. Aí você lembra que o Felipe falou isso, acho que no Entre Dias? Foi. Ele falou, tenho certeza que o dia que eu vou na faculdade vai acontecer tudo. Por isso que eu sempre Vai acontecer tudo. Mas o que você faz, assim, amiga, pra te salvar um pouco desse Então, sentimento? eu acho que eu cheguei a falar isso, que eu tento, toda vez que surge essa vozinha meio de, tipo, autossabotagem na minha cabeça, eu dou uma bloqueada, porque eu vi uma menina do TikTok falando que quando você começa a escutar esses pensamentos, você acaba, tipo, cedendo a eles, você acaba escutando cada vez mais. Então ela falou que você tem que bloquear e virar um robozinho nessas horas. Tipo, eu não gosto de malhar. E aí, às vezes, eu quero malhar, porque eu falo assim, gente, eu preciso, eu sou sedentária, eu não faço exercício, então tem que malhar. E aí eu fico assim, mas tá frio, aí até eu botar roupa, já vai dar 10 minutos a mais, aí eu vou ter que subir, eu vou ter que tomar meu café. Não vou malhar hoje. Aí o que eu faço? Eu automaticamente, eu acabo com essa vozinha e eu já vou no automático, eu não vou pensando muito. Porque se você pensar, você não faz. E aí eu fecho isso e falo assim, vai ter que ir. A mesma coisa, tipo, se olha no espelho, hoje eu não tô tão bonita, mas vai fazer o quê? Tem que ir. E aí eu vou saindo, eu tento não ficar pensando nisso. É aquilo, tem que fazer. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Tem que fazer, né? Ninguém quer herdeiro, então. Exato. Fazendo. Mas eu faço isso. Eu acho que o que eu faço, eu tento me distrair. Porque, como eu falei, eu fico com muitas vozes na minha cabeça, então eu me distraio. Teve um dia que eu cheguei em casa com a minha mãe, que eu tava surtando. Com a minha mãe, não. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, pelo amor de Deus, porque eu trabalho, tô muito nervosa, que não sei o que. Ela falou, minha filha, vai pra academia, entendeu? Sai, anda na rua, vai fazer uma esteira. Ela virou pra mim, tem como você fazer mais alguma coisa agora? Eu falei, não, ela, vai malhar então, vai. Aí, vai fazer uma esteira. Mãe, mas eu não gosto de esteira. Ah, então faz o seu treino normal, vai e faz. Porque é real isso, a gente fica assim, se torturando. E às vezes a gente só precisa arrumar uma louça pra lavar, entendeu? Um chão pra Alguma varrer. coisa que você não precisa pensar muito, que é mais Sim, mecânico. Exato. Eu Total. amo. Eu acho que dá uma aliviada. assim. Dá uma desestressada, assim. Dá. Coisas manuais. Eu acho que muito com o que a Becca falou, eu faço muito parecido. Só que não é só o automático. Eu falo sozinha. Ah, a gente falou isso no episódio passado. Mas, tipo, eu sempre fico, tipo... Todo mundo tá. Nossa senhora. E, tipo, nessas horas eu acho muito importante falar sozinha. Que, tipo, eu fico falando pra mim mesma, tipo, igual a Becca falou, de academia. Eu fico, mas por que você vai? Você vai ter que levantar. Já escuro, você vai voltar de noite. Gente, ambiente de academia. perigoso. Gente, Os professores são chatos. Dá até um tremelique. Aqueles homens berrando aquela música eletrônica tocando gente. Tem que socializar com o professor, ouvir essas coisas. Aí eu fico, tipo, pra quê? Aí eu fico assim... Eu falo comigo mesmo, eu falo, mas por que você tá fazendo isso? Você tá indo pra quê? Você tá indo pra você ter uma saúde melhor. Isso compensa? Eu começo a falar em voz alta. Você começa a raciocinar. Isso, eu começo a raciocinar em voz alta como se eu estivesse Mas falando isso é comigo mesma. Pra entender o meu raciocínio. Eu fico, então vamos. Ou lavar o rosto, igual você falou. Ah, De eu automático. faço- Lavar o rosto eu acho Lava o ótimo. rosto, Que dá um acorda. gelado assim, dá um choque. Cara, eu fiz isso no dia que eu falei que eu não saí de casa. Aí, na hora que eu me olhei, eu falei, tá bom, eu poderia ter saído. Aí eu tirei a roupa e, tipo, fui fazer minha sobrancelha, eu acho, porque eu tinha que fazer. E eu fiquei conversando comigo por horas. Ai, É muito bom, fiquei gente. vergonha Amiga, agora. Mas assim, os 45 minutos eu falando sozinha no Gente, eu tenho que espelho. testar isso. Ai, sabia? Ju, tu não fala sozinha? Nada. Amiga, e eu fui... Nada. É uma questão de hábito. Eu fui desenvolvendo... Não, de hábito mesmo. Sério? É porque, assim, é muito difícil eu ficar sozinha em casa. Porque eu moro com meu pai, com minha mãe. E minha com a minha família avó. escuta falando Sim, e a minha família, todo mundo fala muito. Então é difícil eu ficar sozinha. Sim, você tem Então alguém eu pra falar. fico, normalmente, ou eu coloco uma música, e aí no máximo eu canto a música e acabou. É muito difícil, eu não falo mesmo. No banho, então. No Nossa. banho, mesmo com música, às vezes eu falo sozinha. Eu também. Aí a música me atrapalha de Aham, música. eu fico com raiva. Irritada. Assim, pô, tô falando. Eu tô falando aqui, você é a máquina. Enfim, isso acontece. Mas eu vou testar, eu vou Ai, testar. tá Esse teste fala pra gente. Amiga, é muito bom. É legal no espelho. No início é legal. Aí eu vou começar a rir. Não, vai falando, tipo, você vai fazer qualquer coisa, vai fazer a cama, você fala, então, gente, hoje eu vou ter que fazer alguma coisa, deixa eu analisar o que eu tenho que fazer. E vai falando o que tá na sua cabeça, tipo, bora Eu pra vou fora. testar. No início, não fala consigo mesma. Tipo, tenta falar o que tá passando na sua cabeça. Tipo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo. Pra você ter o hábito de falar em voz eu não sei se alta. acontece com vocês, tipo assim, quando tem problema na cabeça de vocês, alguma situação que tá incomodando. E aí você começa a falar em voz alta, você fala, gente, que bobeira. Que ridículo. Nossa, tá mas passando por isso. cara, às vezes, isso vai parecer esquizofrenia. Tem vezes que eu falo, tipo assim, eu fingo que tem uma pessoa me escutando. Eu me respondo. Pra não ser tão, tipo, automático, sabe? Porque aí eu vou ficar pro meu lado. Você tá preocupante, Exato. né? Aí às vezes eu falo assim, não, o que você acha? E aí eu fico assim. Você vê numa sombra, conversando numa sombra. Aí eu fico assim, por esse ponto de vista, realmente. Agora que tu falou isso, eu tô começando a repensar aqui. Tipo assim, ninguém falando nada, é minha cabeça. Ela fazendo um monólogo. Já! Mas eu me pergunto, eu fico, o que você acha disso? Gente, pra que terapia? Isso é terapêutico. Aqui dentro tem várias profissões. E aí eu fico assim, então tá, morreu. Não, às vezes eu voltando sozinha, eu fico com vergonha de mim mesma. Eu fico assim, ó, eu sozinha no quarto. Aí às vezes eu falo assim, feio. Olha assim, aí eu. Fico com vergonha, pode fazer minha vida, eu continuo no TikTok. Sim. Ai, sério. Cara, chegou num nível que, tipo, quando a minha família entra, eu já não tenho mais vergonha. No início eu morria de vergonha, que eles abriam a porta. E eu calava a boca, Sei porque lá. atrapalhava o meu raciocínio. Aí, tipo, às vezes eles abrem e eu falo, e aí, o que você acha? Além de mim mesma. Cara, teve um dia esses dias lá em casa que eu tava conversando, eu tava analisando alguma coisa que eu tinha que comprar. E eu sou meio mão de vaca pra comprar as coisas. Então, Sim, eu fiquei olhando. Gente, eu fiquei olhando, eu queria comprar, eu acho que, tipo, meus produtos acabaram todos de uma vez. Acabou coisa de maquiagem, acabou coisa de cabelo. Acabou coisa de cabelo. Eu falei assim. Aí eu sentei com um caderno e disse assim: vamos analisar. De cabelo, o que você precisa? E eu comecei a falar sozinha. Aí meu pai entrou no meu quarto pra pegar o carregador e ele. Amor, a Rebeca tá falando sozinha de novo. Aí eu saí. E ele muito preocupado. Ele. Amor, a Rebeca tá falando. E ele já tinha fechado a porta. Ele falou: ele assim, amor, a Rebeca tá falando sozinha de novo. Aí eu falei assim: gente, dá pra ouvir. Esse apartamento é pequeno, dá pra ouvir vocês. Aí eles, filha, você quer conversar? Você quer dar uma volta? Eu falei assim: tô tranquila, eu tô analisando aqui. Porque eu começo a falar e eu me altero. Eu fico alterada. Eu fico falando: peraí, que todas as vozes começam a falar. Ei, calma aí. Gente, Vamos organizar. Gente, juro, Os tudo divertidamente, tá? Cada uma de uma Ai, vez. não dá, não dá. Juro. Às vezes é um processo. Às vezes é muito E difícil. o pior é, tipo, a minha família também não estranha tanto, porque eu aprendi com eles. Ah, então tá A minha vida, todo mundo fala sozinho. Tipo, meu pai falava sozinho no banho. A minha mãe vive falando sozinha. Às vezes eu entro e falo, é comigo ou é com você? Tipo, você mesma. Comigo mesmo. Aí a minha mãe fala, tipo, não, tô me organizando. Eu, tudo bem. Aí, tipo, eu aprendi a fazer isso. Gente, babado. Amiga, a gente reparou que todo mundo aqui tem as mesmas manias. As mesmas Bizarro. manias. Ju, testa. Amiga, a gente tem que testar. Você vai gostar. Cria um alter ego. Não, acho que eu acho que já Aí já já é demais. pior. Minha família, as pessoas não fazem sozinha.
sozinha. Sério? Muito difícil, não vejo ninguém Gente, sozinha. só tem duas, então. Só minha tia, só que minha tia, ela mora sozinha. Às vezes eu saio com ela, aí ela começa a me perguntar alguma coisa, só que eu já sei que ela tá perguntando pra ela mesma. Eu nem respondo. Já sabe. Eu já sei que é essa. Tenta imitar ela. Eu sei. Tipo, vê os comportamentos dela e você replica com você mesmo. Vou tentar, gente, de verdade, vou testar. Testa, sério. De fato é bom. Semana que vem eu conto pra vocês. Próximo episódio. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do Entre Divas. Espero vocês semana que vem. Um beijo e Tchau.